Olá, graça eterna, paz eterna, igreja amada, igreja santa, igreja escolhida, igreja comprada lá na cruz por bom preço, comprada por Jesus Cristo. Elias Santos com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna, uma ministração boas novas, ministração para a igreja de Cristo. Amados, o nosso título é A Apostasia nos últimos tempos. A apostasia nos últimos tempos. Amém? Antes de lermos o texto, antes de entrarmos na ministração, vamos orar, falar com Deus, não pela palavra, que a palavra é santa, a palavra saiu da boca de Deus, mas pelo humilde pregador, para que eu não venha falar nada de mim, porque de mim mesmo eu não tenho nada para falar, mas que eu venha ser usado pelo Espírito Santo de Deus para transmitir, ser um transmissor, ser um canal para transmitir a palavra para a igreja. Amém? A igreja não é as paredes. As paredes vai ouvir alguma coisa, as paredes. Não, para a igreja, quando diz a igreja, os irmãos, né? Os filhos de Deus. Aquele que não é filho, aquele que não tem nada a ver com Cristo, não vai ouvir, mas aquele que é filho amado, ele vai ouvir, vai apreciar e vai colocar em prática. Vamos orar. Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai de eternidade, usa-me, Senhor, neste momento. Usa a minha instrumentalidade. Usa-me, Senhor, como instrumento para a honra e glória do Teu nome. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Que eu neste momento, eu seja canal transmissor para transmitir a Tua palavra para a Tua igreja. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amém, graças a Deus. Amém, amada igreja. Eu quero ler primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, que diz assim, sem mais delonga. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, vírgula, né? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores e a doutrinas de demônio. Nós não podemos analisar esta carta do apóstolo Paulo como se ela fosse atual agora. Expressamente vai surgir ainda. Muitos vão apostatar. Não. A palavra de Deus, ela foi para o passado, ela é para o presente, ela é para o futuro. Isso aqui já aconteceu no tempo de Paulo. Paulo já mandou esta carta para Timóteo, avisando que muitos ali já estavam apostatando, por dar ouvido a fábulas, a dar ouvido a contos, a dar ouvido a heresia. Então muitos ali já tinham apostatado nos últimos dias lá, no tempo lá. E hoje acontece a mesma coisa, desde que o mundo é mundo, que tem os ensinos de demônios, os ensinos de heresia, herético, né? Ensino idolatria, para idolatrar ídolos, né? Sempre teve isso, né?
desde o começo e continua. Porque hoje é o nosso tempo, né? O tempo atual que nós estamos, né? A gente está acostumado com o nosso tempo, né? Mas no tempo de Paulo já acontecia, olha aqui, aí ele está dizendo: olha, Timóteo, meu filho, vigie, porque mais expressamente diz, expressamente o Espírito, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido ao espírito enganadores. No começo quem está falando é o Espírito de Deus, falando através de Paulo, com E maiúsculo, E maiúsculo, Espírito com E maiúsculo, por isso que começa tudo maiúsculo. Mas o Espírito, esse Espírito aqui é o Espírito de Deus, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito, agora é espírito com E minúsculo, é o espírito do anticristo, é o espírito da idolatria, é o espírito da feitiçaria, é o espírito do paganismo, é esse que impera aí, né? Esse que impera sempre imperou e impera hoje no nosso século, hoje no nosso tempo, século 21, né? É o espírito da idolatria, né? Idólatra, adorando um pedaço de madeira, adorando um pedaço de gesso, adorando a si mesmo, adorando cachorro, adorando a vaca, adorando a bezerro, como foi no tempo de Moisés, né? Sempre teve isso e sempre vai ter, mas vai ter como? Quem vai idolatrar isso aí? Aqueles que não são filhos de Deus. Os filhos de Deus, ele vai adorar só a Deus. Mas aqueles que não é filho, eles vão se corromper, eles vão para a lama, porque eles são da lama. Eles vão para a lama, eles já estão na lama, né? Meu avô dizia: quem é sujo, se suje mais, quem é limpo, se limpe mais. O idólatra, ele vai idolatrar mais, o feiticeiro, ele vai. Agora o santo, o filho de Deus, ele vai se aproximar mais de Deus, gemendo, chorando. Mas o Espírito de Deus, eu posso até botar assim, mas o Espírito de Deus, porque é maiúsculo, é Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus expressamente disse que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito com E minúsculo, espírito do engano, espírito enganadores e a doutrina de demônio. Olha aí, doutrina de demônio, heresia, purgatório, esse negócio é doutrina de demônio. 2. Pela hipocrisia dos homens, que fala mentira, pela hipocrisia dos homens. Não é hipocrisia, né, irmão, você chegar num lugar, vou falar, Deus, não é hipocrisia você chegar num lugar, catiçais de ouro, catiçais de prata, e o povo morrendo de fome, e aquela miséria total, o cara sentado numa poltrona banhada a ouro, isso é uma hipocrisia. E as pessoas de boca aberta, só os idólatras, né? Só os filhos das trevas mesmo, né? Porque os filhos de Deus não aceitam essas coisas, né? Olha aí, pela hipocrisia dos homens, que fala mentira, tendo cauterizado as suas próprias concupiscências, tendo focado nas suas próprias concupiscências, nos seus próprios deleites, nos seus próprios prazeres. Irmão, o que mais Jesus ensinou, o Evangelho é muito simples: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O que mais Jesus ensinou foi dar. É dando que se recebe, é amando que se é amado, é perdoando. Jesus não ensinou o homem a ser ganancioso, querer tudo para ele, enquanto seu irmão está passando necessidade, enquanto seu irmão está... Mas o que a gente vê é isso hoje em dia, a ganância. Ganancioso, avarento. Isso aí não leva uma oferta para a congregação. Mas quem não dá a Deus, dá as trevas. Quem não é da luz, quem não traz para a luz, quem não ajunta na luz, ajunta nas trevas. Mas, irmão, ajuntar na luz, como é
né? Juntar no reino de Deus aqueles que estão na luz estão no reino de Deus. Nós estamos aqui na terra ainda, precisamos pregar a palavra, precisamos matar a fome de quem tem fome, matar a sede de quem tem sede. A obra de Deus se faz, nós estamos na terra, a obra de Deus se faz com recursos. Se eu alugo um salão, eu tenho que pagar água, energia, pagar o aluguel, né? Então isso é recursos. Então a gente não pode ser avarento a esse ponto de fechar os olhos à necessidade da obra, a necessidade do evangelho, de pregar o evangelho. Jesus disse de pregar o evangelho, então há uma necessidade. A gente prega debaixo da ponte, a gente prega nas praças, mas há uma necessidade de ter um local para os santos congregar, né? Como diz o apóstolo Paulo aqui, a Timóteo, que ele mandou uma carta para Timóteo no capítulo 2. Né? Nós estamos no capítulo, lendo o capítulo 4, mas o capítulo 2 fala: Ademoesto-te, pois antes de tudo que se faça deprecações, orações, intercessões, tudo isso se faz na congregação. Orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. A casa de oração, a congregação não é nada mais, nada menos que uma casa de oração para a gente orar um pelos outros. E para isso, irmão, temos que pagar esse aluguel, temos que manter esta casa limpa, temos que manter essa casa, não é a igreja de Cristo que vai se reunir ali. A igreja de Cristo é limpa, a igreja de Cristo não vai se reunir num local sujo. Tem que se reunir num local limpo, um local que tenha pagar certinho ali, pagar seus impostos, tudo certinho. Que adianta você estar no local e você não pagar o aluguel? O dono precisa, aquele que alugou, aquele que locou precisa, né, do aluguel. Então nós temos que mostrar, nós não podemos ser nós não podemos ser teóricos, nós temos que ser práticos. Aí vamos pregar, não defraude ninguém e a gente devendo o aluguel, né? Isso é hipocrisia, né? Então, olha aí, 2, voltando, fechando aspas lá no capítulo 2 e voltando para o capítulo 4, versículo 2. Pela hipocrisia dos homens que fala mentira, tendo cauterizado, focado a sua própria concupiscência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então, a apostasia, o apóstata, aquele que apostatou, ele apostatou porque ele não era do nosso meio, ele estava camuflado, ele estava no nosso meio, mas ele não era do nosso meio. Né? Então, por isso que ele apostatou. Ele já não cria, estava lá, já não cria, né? Ninguém se engana tanto assim, né? Poxa, fulano passou tanto tempo ali e de repente... Não, ele estava no nosso meio, mas ele não era do nosso meio. Né? Ser servo de Deus, ser crente é coisa boa, né? O cara sai da nojeira, sai da imundícia, sai da idolatria. Né? Muita vantagem. Muita vantagem. A gente vê o antes e o depois, né? Vê a mulher lá, o homem lá, a criatura lá. E depois quando se reconcilia com Deus, a gente vê a mudança, né? Agora, filho de Deus, amado, a gente vê a mudança, né? Agora, aqueles que não ouvem mudança nenhuma, porque verdadeiramente são anticristo, verdadeiramente são idólatras, são feiticeiros, são filhos das trevas, né? Então, versículo 4 diz:
porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeita, sendo recebido com ações de graça. Todo filho de Deus ele é bom. Bom como pastor Elias. Bom é Deus. Bom na forma de falar, né? Ele é caridoso. Ele tem um coração bondoso. Ele não é invejoso. Aí quando eu digo ele, ela, né? A Bíblia quando fala homem e mulher. Ele não é invejoso, não é cobiçoso, não cobiça o que é dos outros. Né? Não é avarento. Né? Ele tem domínio próprio. Né? Eu vou concluir com Gálatas 5, né? 5 aqui, fechando aqui o capítulo 4, 5. Porque pela palavra de Deus e pelas orações é santificado. Os filhos de Deus pela palavra e pela oração é santificado. Então por isso que nós estamos pregando. Porque Deus deu ordem e de pregar o evangelho a toda criatura. É o nosso devocional matinal pela manhã, ler um texto bíblico, fazer as nossas orações, à tarde, na hora do almoço, à noite, no ao cair da tarde, na madrugada. É o alimento do cristão. O carro, ele precisa de combustível para andar. O cristão precisa do seu devocional, orações, texto bíblico, né? Isso precisa. Então deixa eu fechar a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, e deixa eu ir para a carta do apóstolo Paulo à igreja da Galáxia, os Gálatas. Gálatas capítulo 5, vou fechar com esta, com Gálatas capítulo 5, né? Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. O fruto dos filhos das trevas. Olha, o fruto dos filhos das trevas, o fruto do idólatra, do feiticeiro, o fruto dos filhos de Bezebur. Olha aí. Porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição. Filho das trevas, ele tem prazer na prostituição, na impureza, na lascívia, na idolatria. E idolatria já vem o que? De ídolo. O idólatra, ele adora ídolo, imagem. Olha, idolatria. Feitiçaria, o idólatra ele é feiticeiro. Inimizade, porfia, imulações, ira, peleja, dissensões, heresia. O idólatra, ele é herege, ele se alimenta de heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse. Antes, o apóstolo Paulo sempre estava batendo nessa tecla, sempre estava escrevendo sobre isso, né? Antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdará o reino de Deus. Não herdará o reino de Deus. Está escrito, não é o pastor da fé Elias Santos está inventando, está escrito na Bíblia, eu creio. 22, agora é os filhos de Deus, agora é para a igreja, né? Do 19 até o 21 é para os filhos das trevas. Que os filhos da luz, a igreja de Cristo não pode praticar isso, né? Mesmo se caiu, se praticou alguma coisa dessa, mas ele se arrepende, ele tem nojo, ele não continua praticando. Agora o filho das trevas, ele continua praticando porque é da sua natureza. 22. Mas o fruto do Espírito, agora é para a igreja. Mas o fruto do Espírito, que só quem tem é os filhos de Deus, é a igreja de Cristo. Mas o fruto do Espírito é, 2 pontos, caridade, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Amém?
Acontecem essas coisas não há lei. Amém, amados? Vamos orar? Vamos orar para que nós possamos sempre ter a marca, ter os frutos do Espírito, amar, perdoar, fazer caridade, ser alegre, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é em Deus, né? Não é a fé em ídolos, crer em ídolos. É crer em Deus, crer em Jesus Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, que Ele é Deus. Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai de eternidade. Te agradecemos por esta palavra maravilhosa, te agradecemos por essa instrução, te agradecemos por esse discipulado, por esse ensinamento. Aplica na nossa mente, aplica para que nós possamos, nos ajuda para que nós possamos, como filho amado, como igreja, praticar os teus ensinamentos. Pai querido, Pai santo, eu oro por toda a igreja que me assiste, todos os filhos de Deus que são inscritos no canal, no nosso canal oficial. Pai querido, Pai santo, cada dia me dá força, me ilumina, para que eu possa continuar pregando a Tua palavra. E a Tua igreja está orando por mim, está intercedendo por mim. É isso que eu te peço, Pai. Te peço por todo o Teu povo, toda a Tua igreja que está orando, intercedendo pela minha vida. Amém? Que Deus continue abençoando a todos rica e poderosamente. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Que Deus continue abençoando a toda a igreja, rica e poderosamente. Amém? Se a palavra foi relevante, porque para os filhos vai ser, né? Aquele que não é filho, aquele que é joio, aquele não vai nem, né? Mas os filhos, ele aproveita a palavra, ele coloca em prática. Então, dê seu like, faça as suas notificações, ative as notificações, compartilhe, fique à vontade. Nunca se esqueça, Jesus Cristo te ama e eu também. Graça e paz. Tchau, 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 tchau.